Como é que foi a lista de exercícios? Foi tranquilo? Por que não? Vocês tiveram já 2 meses para fazer isso aí? Hã? Alguém vai ouvir dizer que alguém vai ganhar um jantar aí no 34 aí, meu. Bom, vamos ver a solução aí, se der certo, eu te mostro na aula que vem. Eu não, um de vocês aí. Vamos lá. Nossa aula de hoje é a aula de número 15. Vou fazer nossa segunda aula sobre os espaços de Debranche. Né? Vamos lembrar o que foi que a gente provou na aula passada. Tudo certo aí com o nosso querido vídeo? Tranquilo? Muitos de vocês não vieram na aula passada, né? Só porque foi sexta, foi? Foi sexta a aula passada? Ou foi quinta? Uns não vieram porque foram pro futebol. Aí tu veio. Quem foi que não veio? Tu não veio, não. Tu não veio, não. Tava no futebol? Só chegou atrasado. Então vamos ver o que a gente fazia. A aula passada e essa aula talvez fossem as mais, digamos, uma das mais relevantes do curso. Né? Na aula passada a gente estava definindo os nossos espaços de Debrange. Então, a gente definiu que era uma função Hermite-Biller, né? Seja C em C, né? Uma função inteira. Do tipo, chamei função de Hermite-Biller, isto é, uma função que satisfaz essa propriedade aqui, né, o E' de Z, é estritamente menor do que o módulo de E de Z para qualquer Z no semiplano superior. Tá? Uma função que toda vez que você pegar e avaliar ela no ponto Z e no ponto Z barra, esse cara aqui dá estritamente maior do que esse, né? Então essa aqui é a nossa função de Hermite-Biller. Nós construímos um espaço vetorial que eu chamei de H de E associado, e esse meu H de E era simplesmente o espaço, vamos lá, o H de E é o meu espaço das funções f de C em C inteiras, tais que essa norma, vou chamar norma E, por definição, integral, uma integral na reta f de x quadrado, E de x a menos 2 dx é finita, e tal que f sobre E e f estrela sobre E tem tipo limitado em U com os respectivos tipos médios, né? O V de f sobre E e o V de f estrela sobre E não positivos, menores ou iguais a 1. Então, essa era a minha definição do meu espaço H de E. Né? A gente viu o nosso exemplo 1, que se eu pegasse essa minha função E de Z igual a E elevado a menos I tal Z, onde tal é um número maior do que 0, esse espaço aqui, H de E, era simplesmente o espaço de Pale-Wiener que a gente tinha tratado na aula anterior. Pale-Wiener de tipo exponencial tal. Espaço das funções de tipo exponencial tal que o quadrado é integrável. Né? E o teorema 1 da aula passada foi o seguinte, né? A gente acabou provando teorema 1. Então, o nosso objetivo hoje é provar que esse é um espaço vetorial, esse espaço é um espaço de Hilbert. Espaço vetorial, produto interno, completo, em relação a esse produto interno, né? O produto interno dele, né, eu vou definir aqui como sendo f, g, produto interno em E, vai ser nada mais, nada menos do que integral de f de x, g de x barra, E de x módulo elevado a menos 2 dx. Tá? Tá bom. Então, algumas observações preliminares que a gente viu foi o seguinte. Bem, minha S, ela satisfaz isso, obviamente ela não tem zeros no semiplano superior. Não pode ter zero porque o cara tem que ser estritamente maior do que o E do conjugado.
Não tem nenhum zero no semiplano superior. Pode ter zeros na reta? Pode, não tem problema nenhum. Pode ter zeros na reta. E eu olho aqui que se caso E tem um zero na reta, um x0 com multiplicidade R, então toda função f nesse espaço tem que ter aquele mesmo zero com pelo menos a mesma multiplicidade. Caso contrário, essa integral aqui não vai ser finita, porque eu sei que se esse cara tiver uma multiplicidade menor, 1 sobre x ao quadrado não integra perto da origem. Tá? Então, toda função do espaço tem aquele mesmo zero. Muito bem, senhores e senhorita. O que mais? Então a gente vai no sentido de provar que esse espaço aqui é um espaço de Hilbert. A gente provou, o primeiro teorema da aula passada foi que esse espaço é de fato não vazio. É interessante você começar a provar que o espaço é de Hilbert e provar que o espaço que você está falando é um espaço não vazio, né? Então, nosso teorema 1 foi o seguinte. A gente definiu, quer dizer, antes disso aqui, nós definimos o que a gente vai chamar de núcleo reprodutor, que foi essas funções, né, para cada W, seja W um número complexo, a gente batizou essa função aqui, K de WZ, como sendo o, vamos botar aqui B de Z, A de W barra, menos A de Z, B de W barra, sobre π Z menos W barra, e me corrija se eu estiver errado, isso aqui era igual ao E de Z, estrela de W, barra, menos E de W, estrela de Z, E de W barra, sobre 2 π I W barra menos Z. É isso aí? Onde eu escrevi o E de Z como sendo A de Z menos IB de Z. Com A e B, funções reais inteiras. Ou seja, funções inteiras tais que são real, os valores de A e B são reais no eixo dos reais. Né? Em outras palavras, essa decomposição é única e a minha A de Z é 1 meio de E de Z mais estrela de Z e a minha B de Z é I sobre 2 estrela de Z, E de Z menos estrela de Z. Tá? Lembrando que sempre o estrela de Z é de Z barra barra. Certo? Nós definimos essas funções aí. Para cada W complexo, eu defino isso como função de Z, né? Esse mapa Z, no K de WZ, que é dado por isso daqui. E o nosso teorema 1 foi o seguinte. O teorema 1 foi ver que, de fato, para cada W pertencente aos complexos, eu tenho que essa função K de W ponto, né? K de WZ é uma função que está no meu espaço H de E. Né? E vale a identidade F de W igual ao produto interno de F com K de W ponto em E para qualquer F pertencente ao teu espaço. Certo? Que o K pertence ao H de E, a gente viu, né, exatamente digamos aqui, usando essa fórmula aqui, se eu dividisse por E, né, vi que esses caras vão ter tipo limitado, né, porque o E estrela sobre E vai ser limitado por 1. Então, se eu dividir por E, o K sobre E vai ter tipo limitado, o K estrela sobre E vai ter tipo limitado, e eu vejo facilmente que o tipo médio deles é menor ou igual que 0. Tá? E para a gente ver que isso aqui é quadrado integrável, bem, era só dividir por E, né? Só dividir por E, e aí ver que eu tinha aqui um Z menos W ao quadrado, isso aqui vai ser integrável. E aí, quando o Z fosse igual a W, a gente tomava um certo cuidado, mas quando o Z for igual a W barra, essa função de cima vai cancelar, então, de fato, essa função aqui vai ser contínua
quando Z é igual a W bar, não tinha maiores problemas, né? E a identidade aqui de reprodução, né? Quer dizer, os funcionais de avaliação para cada ponto W, se eu associar o valor f de W, isso aqui dá um funcional linear contínuo nesse espaço, ou seja, o produto interno da f com um certo núcleo. Então, esse K é o núcleo que dá o funcional de avaliação pelo teorema da representação de Riesz, análise funcional, né? Isso aqui é uma consequência da fórmula integral de Cauchy no semiplano superior, né? E daí é que vem todas essas condições, né? Essas condições são naturais aqui, exatamente para você poder aplicar a fórmula integral de Cauchy com a função f sobre E, que é analítica no semiplano superior, tipo limitado, tipo médio não positivo, quadrado integrável na reta. Então você pode, e é contínuo até a reta, né? Contínuo até a reta, porque onde E tem zeros, a f também vai ter o zero. Então você aplica a fórmula integral de Cauchy para f, depois para f estrela sobre E, soma os dois e o que dá exatamente essa identidade. Tá? Daí toda a motivação para a definição do K e para essas coisas aí. Né? Um corolário da prova, né, um corolário disso daqui, que a gente viu no final da aula passada, foi que essa função aqui, de fato, K de WZ, é uma função contínua nas duas variáveis, certo? Isso aqui é claramente para todo K, para todo W, isso aqui é uma função contínua em Z, porque a única singularidade é quando Z é W barra, mas isso aqui cancela com o numerador. Mas no final da aula passada a gente fez o argumento que essencialmente prova que essa função aqui é contínua como função de duas variáveis, WZ. Ou seja, quando você pegar WZ convergindo para um W0, Z0, essa função converge, né? E aí você tem só que ter cuidado na singularidade, né? Quando esse cara aqui é igual a esse. Mas aí você rebatiza as variáveis, né? Chama Z menos W de eta, faz a conta de novo, usa essencialmente o teorema fundamental do cálculo, escreve esse cara aqui como sendo uma integral, e aí passa o limite e dá bem bonitinho. Para quem não lembra disso aqui, vai ter a oportunidade de fazer isso aqui. Acho que é um problema do livro também, acho que é o problema número 40. Tá? Muito bem. Tá claro isso aí? Todo mundo lembra? Quem não veio para a aula, teve a chance de ver o vídeo? Tranquilo, né? Então, o nosso objetivo hoje é continuar isso aí e provar que o E é o espaço de Hilbert. A gente já viu que tem elementos não triviais. Tem elementos não triviais. Que mais? Só um breve parêntese aqui. Em alguns casos, em algumas coisas que vocês eventualmente cheguem a ler, algumas pessoas definem o espaço de Lagrange com a função que satisfaz o E estrela menor ou igual ao que é. Certo? Mas isso aí essencialmente não te dá nada a mais. Né? Porque se o E estrela é menor ou igual ao que é, para todo Z no semiplano superior, então se você considerar essa função aqui, E estrela de Z, deixa eu só fazer essa observação ali do outro lado, tá? Uma observação aqui, tá? Se por acaso você tivesse que a estrela de Z fosse igual ao E de Z, menor ou igual, se o cara te desse essa informação aqui a priori, né, você teria que a estrela de Z sobre E de Z, digamos assim. Quer dizer, algumas vezes o cara te dá essa informação aqui, mais o fato de que E não tem zeros em U. Às vezes ele pode definir o espaço de Lagrange com essas duas informações aqui. É estrela menor ou igual que é e é não ter zeros em U. Eu afirmo para vocês isso aqui é equivalente a supor desigualdade estrita. Certo? Por quê? Porque nesse caso você vai ter que esse quociente aqui é uma função analítica em U e é menor ou igual que 1. Se não houver nenhum ponto onde essa função atinge o módulo máximo 1, então você está naquele caso ali e a gente volta para essa discussão aqui. Se houver um Z0, tal que é estrela de Z0 sobre E de Z0, né? Tenha módulo igual a 1, um Z0 em U, tá? Então, eu sei como, pelo teorema da aplicação aberta aqui, né? Eu sei que essa aplicação aqui é analítica, então tem que levar abertos em abertos, a menos que ela seja uma constante, né? Então, como essa função aqui está chegando no 1 e ela não pode passar do 1, né? Então esse cara aqui vai ter que ser uma função constante no semiplano superior. Você vai ter que ter o E estrela de Z dividido por E de Z igual a uma certa constante C
em U. Tá? Ou seja, você vai ter que o E estrela de Z vai ser igual a um certo C é de Z em 1. E esse C é um número complexo de módulo 1. Agora, essa identidade aqui valendo no semiplano superior, como a estrela e E são analíticas, isso aqui vai ter que valer no plano inteiro. Né? Então, você vai ter que a estrela vai ser C vezes E de Z no plano inteiro. Certo? Aí a gente escreve, vamos escrever então esse C como sendo uma estrela de Z igual a E elevado a I θ E de Z, certo? Porque esse cara aqui é um complexo de módulo 1. Beleza, vamos passar metade para esse lado aqui. Vou passar aqui menos I θ sobre 2 para cá e vou deixar θ sobre 2 para cá. Aí vou rebatizar isso aqui como sendo uma função E1. Certo? Obviamente, a E de Z e a E1 de Z dão o mesmo espaço. Só estou multiplicando o E por um número complexo de módulo 1, então o meu espaço é o mesmo. Né? Na verdade, não altera em nada, nem para isso, nem para isso, nem para essa integral aqui. Então, o espaço gerado por E1 particular, né, o H de E, é o mesmo H de E1. Certo? Agora, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o E1 estrela de Z, né? Tá? Então, o espaço é o espaço H de E1, onde E1 é uma função real inteira. Agora, se E igual a E estrela, você vem para cá, né? Se E igual a E estrela, quanto é que dá isso daqui? Para qualquer W, quanto é que dá isso daqui? Dá 0, né? Porque se o E for igual a estrela, o E for igual a estrela, esse numerador corta, isso aqui dá 0 para todo Z. Então, essa função K de WZ, identicamente, fixado W, essa K de WZ dá 0. Ou seja, mas essa função está no espaço. E você sabe que F de W é igual a F convolução com o F escalar com 0 no espaço inteiro. Ou seja, F de W vai ser 0 para todo W no seu espaço. Ou seja, a única função que está no seu espaço é a função trivial. Então, nesse caso aqui, esse espaço aqui é simplesmente trivial. Tá? Então, ou seja, se eu te der uma informação dessa, ou eu caio na desigualdade estrita, ou se for igualdade, eu tenho que ser isso aqui e o meu espaço é trivial. Muito bem. Então, vamos lá. Que nos outros casos não é 0? É claro que isso aqui nos outros casos não é 0, né? Por quê? Porque, vamos ver, fixei um ponto W, vamos botar aqui W real, por exemplo. Se W for real, esse cara que tem o mesmo módulo desse, né? Tá? E aí, para Z no semiplano superior, esse cara tem módulo menor do que esse. Então, o numerador não é 0, o denominador não é 0. Essa função aqui não é 0. Muito bem, muito bem. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos lá. Nosso teorema 2, o teorema 1 foi aquele. Eu acho que é a seção, se eu não me engano, seção 21 do livro. Então, isso aqui é uma caracterização alternativa para esse espaço H de E. Espaço H de E, por enquanto, eu só sei que é um espaço vetorial. Provei que ele é completo. Caracterização alternativa para esse espaço H de E. Então, vamos lá. É o seguinte. Uma função inteira pertence a esse teu espaço H de E, se só se, vamos botar aqui, se somente se, duas coisas valem. A primeira é que integral de f de x é mesmo a condição na reta, né, que essa integral aqui é finita. E a segunda é que vamos botar aqui que existe uma constante c maior do que 0, tal que módulo de f de w seja menor ou igual do que c vezes k de ww para qualquer w pertencente aos complexos.
Tá? Essas duas condições aqui garantem que a minha F está no espaço. Vamos provar isso aí. Prova. Vamos provar que essa condição aqui ela é necessária. Que é uma condição necessária. Por quê? Bem, se F está no meu espaço, obviamente vale 1. Não tem o que fazer, faz parte da definição do espaço. Tá? E se F está no meu espaço, quero provar essa segunda propriedade. A gente já viu que essa segunda propriedade eu sei que vale que F de W é igual ao produto interno F escalar K de W. Né? Se eu botar a norma disso aqui ao quadrado, isso aqui fica, esse cara aqui é ao quadrado. E aqui eu uso simplesmente uma desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então isso aqui dá, menor ou igual do que norma de F ao quadrado, né? Vezes a norma de K de W ponto ao quadrado. Isso aqui é Cauchy-Schwarz. Agora a gente já viu que essa norma aqui é simplesmente, o produto interno K de W ponto, escalar ele mesmo, né? Isso aqui eu sei que é igual a, quando eu faço qualquer função escalar com o núcleo reprodutor, eu tenho o valor dessa função no ponto W. Então isso aqui dá K de W, W. Né? Então, de fato, isso aqui dá simplesmente, para cada W eu sei que módulo de F de W é ao quadrado, talvez aqui tenha um quadrado. Então, quadrado aqui. É menor ou igual que um constante, vezes o K de WW, a constante é simplesmente a norma de F ao quadrado. Né? Então, aqui vale 2. Tá? Beleza. Então, vamos provar agora que essa condição aí é suficiente. Essa condição é suficiente. E aí, agora eu vou ter que voltar e provar realmente na definição do meu espaço de Debrange, H de E, né? Definição do espaço de Debrange envolve 3 coisas. Já está provado que faz parte da definição ali também. Então, condição 1 está ok. E eu tenho que provar, então, que F sobre E tem tipo limitado e tipo médio, e de F sobre E é menor ou igual a zero. Mesma coisa para o F estrela. Né? Respectivamente, para o F estrela. F estrela sobre E, né? Botei errado antes? Botei F estrela sobre A estrela? F sobre E e F estrela sobre E. Se eu botar errado, por favor, me corrija. Tá? Muito bem. Então, a gente tem que provar isso daqui usando essa condição 2 aqui e potencialmente essa 1 aqui. Tá? Aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, lembrar o teorema que a gente provou aqui. Quando é que a gente concluiu? Tinha uma seção do livro, que se não me engano, a seção 10 ou 11, que dava condições para uma função ter tipo limitado. Como é que era o teorema? Vamos... Condições para... Condições para tipo limitado. O que era? Eu tinha uma função G, que era o quê? Analítica em U. O que mais? Tinha que supor que G era contínuo até o bordo? Módulo de G contínuo até o bordo ou não? Talvez, né? Vamos botar módulo de G contínuo. Faz mal a gente assumir isso daí. Porque a gente tem isso aqui no nosso caso, né? A gente vai usar isso aqui com a função F sobre E. A gente sabe que F sobre E é contínuo até o bordo.
Vamos admitir, G, analítica, contínua até o bordo, eu tinha 3 condições aqui, né? As condições A eram o quê? Que a integral de menos infinito dá infinito, de log mais G de T sobre 1 mais T2, era isso? T era finito. Isso aqui valia, né? B era que lim_inf, é isso? Quando R fosse para infinito, de 1 sobre R2, de integral de 0 até π, G de R elevado a I θ, seno de θ de θ fosse 0, se eu não me engano. E a terceira era que o lim sup, quando R fosse para infinito, quando Y fosse para infinito, se você quiser, de log de módulo de F de Y sobre Y fosse menor do que infinito. Isso aqui implicaria que, essas 3 condições aqui implicariam que F tem tipo limitado. G tem tipo limitado. E o tipo médio dele é dado exatamente por essa expressão C aqui, tá? Então, tipo médio dado por isso aqui. Tá certo isso aí? Vou conferir aqui. Qual é o número desse teorema aí? Seção 11, né, eu acho. Tá aqui. Exatamente. Tá? O tipo médio era dado por isso aqui, né? Ou então, por essa segunda aqui, se eu trocar esse R2 aqui e botar πr aqui no denominador, né? Sobre πr vezes esse lim_inf aqui. 2 sobre πr, exatamente. E aí não é o lim_inf, é um limite mesmo. Então tá bom, isso aqui implica, gente, vamos ver que a gente garante essas 3 condições aí. Essa condição A gente garante. No tipo médio tem essência log mais aqui. É o limite 2 sobre πr da integral sem o log mais. É uma outra caracterização do tipo médio, né? Então vamos lá. Prova de A é exatamente, a gente já fez essa prova, né? Nós vamos usar isso aqui com a minha G igual a F sobre E, tá? Vamos usar com a G igual a F sobre E. Se eu tenho uma G que é integrável, né? No caso aqui eu tenho essa G aqui, ela é integrável. E uma coisa dessa é mais forte do que algo desse tipo aqui. Quer dizer, obviamente, intuitivamente é mais forte, né? Que você pegar um negócio que é integrável, tirar o logaritmo e ainda dividir por um mais T2, obviamente bem mais fraco, mas você pode formalizar isso aqui usando simplesmente a desigualdade de Jensen, né? Então aqui no caso era o quê? Usar a desigualdade de Jensen com log, era pegar e dizer que o integral de menos infinito até infinito de log, aí se você quisesse que botasse 1 mais g de t ao quadrado sobre 1 mais t2 dt, vamos botar aqui de 1 sobre π para ficar uma medida de probabilidade. Isso aqui é menor ou igual do que o log da integral. 1 mais g de t quadrado sobre 1 mais t2 dt. 1 sobre π, né? Isso aqui é a desigualdade de Jensen. Tá? Isso daqui é finito, né? O primeiro é finito porque simplesmente o quadrado é integrável e a integral de 1 sobre 1 mais t2 é obviamente finita. A mais fácil, na verdade, você descobrir o g de t ao quadrado é maior do que a Isso aqui obviamente é maior do que isso daqui, né? Meio, sei lá. Isso aqui é menor ou igual que isso. Fala, Renato. Se o g de t for maior que 1, se o g de t for menor que 1, aquele cara é 0. É integrável. Sim, se o g de t for maior que 1, então o g de t ao quadrado é maior que o g de t, que é maior do que o log de g de t. Não. Então,
essencialmente, a condição de integrabilidade na reta implica essa condição aqui. Então, a gente fez o check do A. Agora, para provar essa segunda aqui, você, de fato, precisa saber quem é. Você precisa usar, então, agora essa estimativa aqui, né? Você precisa usar essa estimativa aqui. Aí, vamos tentar fazer isso daí. Então, vamos lá. Eu queria... Então, vamos lá. G de W ao quadrado, né, o módulo disso daqui. Isso aqui é igual ao módulo de F de W. Vamos dizer que W está no semiplano superior aqui, tá? Está no semiplano superior. G de W ao quadrado é o módulo de F de W sobre G de W ao quadrado, que é menor ou igual do que uma constante C, K de WW, sobre o E de W ao quadrado. Muito bem. O que a gente faz agora? Quem era o meu K de WW? Vamos lembrar aqui quem era o K de WZ, se eu escrever só como a expressão usando N, né? E de Z é estrela de W barra menos é estrela de Z é de W barra sobre a 2πi W barra menos Z. Certo? Isso daqui certamente, né? Vou botar uma desigualdade aqui bem boba, né? O módulo disso aqui é igual ao módulo disso aqui, é menor ou igual do que... No topo você tem o quê? 2 vezes... vamos botar aqui é de Z. É de Z... No final das contas eu quero tomar o Z igual a W, né? Vou tomar o W aqui no semiplano superior. O W no semiplano superior. Aí eu vou tomar o Z igual a W. Tá bom. Isso aqui é claramente menor do que isso daqui, né? 2 vezes, porque o E de Z é menor do que o E de Z. E o E de W barra. Isso daqui é simplesmente o E de W, né? Mesmo. E de W barra. Esse cara aqui é igual a esse. E esse segundo aqui, o E estrela é menor do que o E, e o E de W barra é menor do que o E de W, em módulo. Tá? Eu estou aqui no semiplano superior. Então, o numerador é trivialmente menor ou igual que isso, e o denominador dá 2π módulo de W menos Z, se você quiser. Tá? Ou seja, de modo que eu tenho K de W, quando eu pego Z igual a W, isso aqui dá menor ou igual do que o quê? Dá menor ou igual do que E de W ao quadrado sobre, quando eu pego Z igual a W, isso aqui dá πy, né? 2πy. Cortei esse 2 com esse 2, mas aqui ainda teve um 2y. Tá? Então, isso daqui dá menor ou igual do que essa mesma constante C. K de WW, esse E de W ao quadrado, morre com esse. Tá? E aqui você vai ficar, então, com C vezes... C sobre Y, né? C sobre Y. Tá? Quem é o Y? O Y aqui é, se o meu W for RE elevado a I θ, meu Y vai dar R seno de θ. Tá legal? Beleza. Então, eu sei que isso aqui é verdade. Agora eu volto e boto isso aqui na expressão, né? Boto isso aqui na expressão. Então, você fica com, portanto, essa integral de 0 até π, de quem? Log mais de G de R elevado a I θ, seno de θ, d θ, isso aqui dá menor ou igual do que
integral de 0 até π, log mais de quê? Log mais de C sobre R seno θ, né? Constante sobre R seno θ. Vezes seno θ dθ. Se eu dividir por R aqui, posso dividir por R aqui. Tá? Aí agora, essa última aqui dá menor ou igual do que 1 sobre R, integral de 0 até π, log mais de quem? Log mais de C sobre... Posso tirar esse R aqui do meu denominador. Né? Se eu trocar esse R aqui, obviamente, a minha fração aumenta, né? Se o R é muito grande, né? Eu troquei esse R aqui por 1, essa fração aumentou. Vou deixar isso daqui. Tá? E aí, esse negócio aqui é finito, tá? Esse negócio aqui é uma quantidade... Então, isso aqui é menor ou igual que 1 sobre R vezes essa quantidade aqui, C1. Simplesmente uma integral finita. Né? Função contínua, o único problema é quando o θ está perto de zero. Quando o θ está perto de zero, você tem aqui, isso aqui você anula como θ, e aqui você tem um log de θ, né? Só que log de θ, quando o θ é perto de zero, é integrável na origem. Então, mesmo se você não tivesse esse cancelamento aqui, log de θ é integrável perto da origem, essa integral aqui é uma integral finita, não tem problema nenhum. Né? Ou seja, você só tinha 1 sobre R aqui. 1 sobre R, isso aqui é menor ou igual que isso, menor ou igual que isso, menor ou igual que isso. Obviamente, isso aqui é sempre maior ou igual que zero, né? Quando você passar o R para infinito, isso aqui vai para zero. Isso vai para infinito. Só com 1 sobre R. Tá? Obviamente, com 1 sobre R2 fica pior ainda. Tá? Provou que o limite existe quando eu tenho 1 sobre R e ele é zero. Tá, com o log mais, o limite existe e é zero. Certo? Então, 1 sobre R2. Então, isso aqui está aprovado a minha condição 2. Falta provar a condição 3. Falta provar a condição C. Mas a condição C sai exatamente da mesma estimativa. A condição C sai da mesma estimativa, né? Porque aqui... o módulo de f de y, né? Você usa a mesma coisa aqui com a g, né? Usar com a g dá menor ou igual do que esse cara aqui. Será que dá para fazer assim? No lugar da g, né? Aqui é para ser g, né? Desculpa. Você sabe que o log... módulo da g de y sobre y, isso aqui dá menor ou igual do que o log. A gente viu que a g de y era menor ou igual do que e de y ao quadrado, né? E de y ao quadrado sobre y. Foi isso? Constante aí, né? Tem um C? C sobre Y, né? Não, mas agora eu não cancelei esse cara, não. Tem um C aqui na frente, né? G de W ao quadrado é F sobre A, desculpa. Tá, então fica só C sobre... Então tá, desculpa. Então isso aqui fica só C sobre Y, né? C é o C sobre 2π. Tá? C sobre Y sobre Y. Isso aqui é menor ou igual que Y, do que isso. E, obviamente, o lim sup disso aqui, quando Y vai para infinito. Isso aqui, obviamente, sempre... não. Isso aqui é menor ou igual que isso, menor ou igual que o lim sup disso. E o lim sup disso aqui dá zero, né? Quando o y vai para infinito. Tá claro isso? Log de y sobre y. O limite log de y sobre y, quando o y vai para infinito, é zero.
Existe e é zero. Então, esse limite super aqui existe e é zero. Então, pronto. Isso prova 3. Isso prova 3. Tá? Então, portanto, a tua G igual a F sobre E tem tipo limitado. E o tipo médio é dado por esse super aqui, né? Então, o tipo médio é menor ou igual do que zero. E esse tipo médio de F sobre E é menor ou igual que zero, por causa disso aqui. E aí a gente faz a mesma coisa com F estrela sobre E. Faz a mesma coisa com F estrela sobre E. E prova que F estrela sobre E também satisfaz as mesmas propriedades. Tá? Então, o procedimento é análogo para F estrela sobre E. Isso conclui a prova. Então, a gente prova que F estrela sobre E tem tipo limitado e tipo médio não positivo, portanto, F estrela, portanto, a F pertence ao teu espaço de Lagrange. Beleza. Claro? Entendido? Muito bem. Muito bem. O que você está olhando aí com cara de mal, meu? Então, agora a gente está em posição de provar o nosso teorema principal. Teorema 3. Teorema legal para vocês botarem no exame de vocês, né? H de E é um espaço de Hilbert. Hã? Provar isso daqui é um exame, né? Todinho. Você vai provar tudo que precisa para provar isso daí. Já pensou? Os caras começaram a definir tipo limitado, provar as condições de tipo limitado. Imagina tudo que vocês andaram para poder chegar, provar isso daqui, entender já tudo. Tá. Isso aqui é igual a história que eu contei para vocês quando eu estava dando curso de EDP, né? Do Sr. Miyagi. Lembra do Karate Kid? Vocês assistiram no Karate Kid? Do Daniel San aprendendo a lutar Karate? Se você assistir, você vai lembrar de mim. Fernando lembra da história do Karate Kid aí, né? Vamos lá. Como é que a gente vai provar isso daqui? Se a gente acabar em tempo, eu conto de novo a história do Karate Kid para vocês. O que é que falta a gente provar? Então, eu tenho um espaço vetorial, produto interno, né? Dá uma norma, não tem problema nenhum. Então, a única coisa que falta é provar que ele é, de fato, completo, né? Então, falta provar que H de E é, de fato, um espaço completo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso daqui. Então, vamos lá. Então, tome Fn de Cauchy em H de E. Fn de Cauchy em H de E. Aí vamos lá. Fn, então, para um W parado pertencente ao C, eu tenho que Fn menos Fm de W. Isso aqui é igual a zero. Fn menos Fm. Aqui é FK, só para esse cara não me aperrear mais. Fn menos Fk. W, isso aqui é o quê? Isso aqui é o produto interno de Fn menos Fk. Não, mas K é feio, né? K porque já tem o meu K é M. Fn menos Fm vezes o K, que é o reprodutor de W, ponto, né? Então, isso aqui me implica que, vamos lá, aí Fn de W menos Fm de W ao quadrado, mesmo truque, usando o Cauchy-Schwarz aqui, para poder fazer aparecer a norma, isso aqui dá menor ou igual do que a norma de Fn menos Fm quadrado, né, norma E, vezes o K
de WW. Tá? Então, essa desigualdade aqui já me diz muita coisa. Ok? Parado no W, eu estou parado no W, esse cara aqui está constante, é fixo, né? Isso aqui está indo para zero, porque Fn de Cauchy nessa métrica. Portanto, parado no W, Fn de W menos Fm de W é sequência de números reais de Cauchy, portanto, tem um limite, que eu vou chamar de F de W. Mas mais ainda, isso aqui me dá uma função F que é de fato analítica, né? Por quê? Porque se eu estou agora no W, se eu restringir o meu W a um certo compacto K1 aqui, certo? Se o W pertence a um certo ômega, vou botar um ômega, esse ômega bar compacto, tá? A gente já viu que essa função K de WW, o K de W e o Z são duas variáveis, é uma função contínua. Tá? Então, isso aqui implica que K de WW é limitada nesse compacto. Então, isso aqui é limitado nesse compacto, isso aqui está indo para zero. Então, para todo W nesse compacto, essa sequência aqui, ela converge uniformemente. Se ela converge uniformemente, o limite uniforme de funções analíticas é analítica. Então, isso aqui me dá que Fn de W converge para uma coisa que eu vou chamar de F de W, e F é analítica. F já nasce analítica, né? Essa convergência aqui é uniforme em compactos. Muito bem. Então, esse é o meu candidato, né? F, claramente, vai ser o meu limite. Né? Agora, vamos provar que a F... A primeira coisa que a gente tem que provar agora é que a F está no meu espaço e que Fn, de fato, converge para F na métrica do espaço. Aí eu tenho que provar duas coisas. A primeira coisa é que F pertence ao meu espaço H de F. E aí, como é que nós fazemos isso aí? Vamos usar o lema anterior, né? A gente fez o lema anterior para fazer isso aí, né? Vamos provar que o F está no HDE. Como é que eu vou ter que provar? Eu tenho que provar que... Primeiro de tudo é provar que F satisfaz a igualdade... Satisfaz a condição de crescimento na reta, aquela integrabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? Então, você tem uma certa convergência uniforme, tá? Você quer provar que a integral de menos infinito até infinito, de f de t sobre e de t ao quadrado, dt, que isso aqui é finito. Isso aqui é um objetivo. Pode ser o lema de Fatou, né? Como é que eu vou usar o lema de Fatou aqui? Integral do limíf é menor do que o limíf das integrais. Mas o limíf das integrais é finito porque essa sequência vai dar lá. Então vou usar um lema de Fatou aqui. Então vamos lá, pelo lema de Fatou. Eu sei que isso aqui converge pontualmente, né? Então essa integral de f de t sobre e de t, dt quadrado, né? Isso daqui é menor ou igual do que o limíf, quando n tende a infinito, das integrais de menos infinito até infinito, de Fn de t sobre e de t quadrado dt. Bem, primeiro de tudo, só um parênteses, né? Fn converge pontualmente para f, certo? Então, obviamente, eu teria que só ver o limite pontual. Eu quero ver que o limite pontual disso aqui, obviamente, é isso daqui. Se a de t não for zero, é claro. Se a de t não for zero,
Isso aqui só precisa ser QTP, na verdade. Se a EDT não for zero, é claro. Mas mesmo se a EDT for zero, você sabe que toda Fn tem que ter o mesmo zero com multiplicidade maior ou igual que a da R. Então, toda Fn tem aquele zero com multiplicidade R. No limite, a F também vai ter aquele zero com multiplicidade R. Mas para fazer essa integral aqui, você nem precisa disso, né? Porque basta, a quantidade de zeros aqui é numerável, portanto, medida zero. Então, o limite, esse cara aqui é o limite desse cara aqui, pontualmente, QTP. Então, o limInf, que é a integral do limInf é menor ou igual que o limInf da integral, lema de Fatou. E esse limInf da integral aqui é simplesmente o limInf quando n vai para infinito, da norma de Fn, né? Quadrado. E como a Fn é de Cauchy, a norma dela, f de n, está convergindo para alguma coisa. Tá? Esse limite aqui é finito. Legal? Então, pronto. Então, essa aqui foi a primeira condição. E a segunda condição que a gente tem que fazer é... A segunda condição que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos lá, agora a outra condição que a gente tem que mostrar, então essa daqui era uma condição A, para a gente usar o lema anterior, a gente deveria mostrar que para qualquer W complexo, eu tenho que a f de W é menor ou igual ao quadrado constante vezes o K de WW. Aí vamos lá. Como é que a gente faz isso aí? De novo, né? Mesma coisa, né? Eu tenho que a Fn, sabemos que a Fn de W ao quadrado, a gente viu na prova do teorema anterior que a Fn de W ao quadrado era menor ou igual do que a norma da Fn ao quadrado vezes o K de WW. Não foi isso que a gente viu? Então, no limite, quando n vai para infinito, isso aqui vai para f de W, tá? Isso aqui vai ficar menor ou igual do que, digamos, o lim sup, quando n vai para infinito, que Fn é ao quadrado WW. É o próprio limite, né? Sendo a sequência de Cauchy, essa norma vai para alguma coisa. Tá? Pronto. Daqui é a minha constante, daqui essa é a minha desigualdade. Então, pelo teorema 2, temos que essa sua F pertence ao espaço de Lagrange. Satisfaz essa desigualdade aqui e satisfaz essa limitação aqui na reta. Então, resta-nos provar que a sequência Fn converge de fato para F, tá no teu espaço, na métrica de Lagrange, na métrica do espaço. E aí, para fazer isso, a gente vai ter que voltar para cá, mais ou menos, né? Vamos ter que voltar para cá. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos pensar um pouquinho, talvez para cá, né? Então, vamos lá. Vamos usar aqui, finalmente. Eu quero avaliar isso daqui. Eu quero avaliar quem é a norma de F menos Fn, F menos Fk, vou botar assim, é ao quadrado. Isso aqui é a integral, menos infinito até infinito, de F de t menos Fk de t sobre E de t ao quadrado, dt. Parado K, né? Parado K, isso daqui dá menor ou igual do que o lim_inf, quando n vai para infinito,
integral de menos infinito até infinito de Fn de t menos Fk de t sobre E de t. Tudo isso aqui, né? Quadrado. E isso daqui, por sua vez, é igual a norma de Fn menos Fk ao quadrado. E eu sei que isso aqui... Limite. Limite quando n vai para infinito. Tá? Mas eu sei que isso aqui é menor do que epsilon se o k for grande, né? Se o k for maior ou igual do que 1k0. Ou seja, se o k for maior ou igual do que 1k0, a norma Fk vai estar perto da F na métrica do E. Então isso aqui implica que Fn converge para F em H de E. E completa a prova. Tá? Nosso espaço é o nosso espaço de Hilbert. Tá legal? Muito bem. Na próxima aula, são 6h20, vou dar um break para vocês hoje aqui. Na próxima aula nós vamos provar a ortogonalidade dessas sequências aqui. Que tal vocês levarem mais uns exercícios para fazer? Olha aí que legal. Como eu queria que vocês dessem uma olhada antes desses exercícios, eu vou ter que fazer a maioria desses exercícios aqui na aula que vem, para a gente fazer essa ortogonalidade, mas a gente faz. Cadê as listas de vocês hoje que vocês escreveram? Vou dar uma olhada em casa. Vou devolver para vocês, aí vocês guardam direitinho. Muito bem. Muito bem. Muito bem.